Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência às nossas atividades nesta noite, rogando a espiritualidade maior possam nos inspirar, nos ajudar, para que possamos, refletindo na mensagem, retornarmos aos nossos lares melhorados, fortalecidos acima de tudo. Que Jesus possa, então, abençoar os trabalhadores, possa abençoar a todos, encarnados e desencarnados, que se encontram neste ambiente. Certamente, muito antes de nós chegarmos, os benfeitores espiritual já prepararam o ambiente, harmonizando, de forma que nós possamos receber as energias necessárias, assim como também possamos, através da inspiração, através da presença dos amigos espirituais, nós valorizarmos esta noite. Eu escolhi um tema que peço a todos que me auxiliem através do pensamento, através das vibrações positivas, porque nós vamos falar a respeito da prevenção ao suicídio. Precisamente o Espiritismo como terapêutica para a prevenção do suicídio. Nós estamos, como todos sabem, no mês de setembro, que é um mês que a Organização Mundial da Saúde dedica e o denomina de Setembro Amarelo, justamente para esse trabalho de prevenção ao suicídio. Prevenir é o melhor remédio. Nós vemos que, segundo as estatísticas, há um aumento muito grande nas tentativas e também na concretização de suicídios. Eu tenho um trabalho que desenvolvo no CVV, Centro de Valorização da Vida, e diariamente, nos atendimentos, nós temos visto a presença de jovens, adolescentes de 13, 14, 15, 18 anos, todos eles falando de automutilação, de ansiedade, de desvalorização da vida, no sentido de sem a vida sem sentido, e portanto já pensando, já com tentativas inclusive de suicídio. Então os jovens, nossos adolescentes estão agora, nesse um momento difícil, e isso então os pais principalmente precisam ficar muito atentos a esses sintomas que de repente os filhos começam a manifestar através de algum diálogo, e os pais ou aqueles que estão próximos, aqueles mais velhos, mais experientes, não percebem ou não dão valor, porque muitos dizem, eu já falei para minha mãe, já falei com meu pai, e eles dizem que isso é frescura, que tá. Então são frases que nós não devemos nunca. Precisamos entender o motivo que está por trás daquela ansiedade, daquela depressão daquele jovem. Então nós vamos fazer uma abordagem sobre as terapêuticas que a doutrina espírita apresenta, que podem ser de muita valia, principalmente para nós, Então, o Setembro Amarelo, que está neste livro do André Trigueiro, que ele chama de Viver é a Melhor Opção, que trata justamente o estudo completo sobre o suicídio, ele diz assim: a prevenção
é a palavra-chave. Não é falar do suicídio, mas da prevenção. Falar de prevenção é falar de vida, de valorizar a vida. O importante na campanha, essa campanha do Setembro Amarelo, né, é alertar a sociedade para a gravidade do problema, que é de saúde pública, mas também orientar as pessoas, famílias, amigos, pessoas que se deparam com essa situação, de como participar ativamente do processo de ajuda, quando estão próximos de alguém que está desistindo da vida física, além de se preparar para saber ouvir e conectar esta pessoa para que trabalhem, essas pessoas que estão próximas, que trabalhem o autocuidado. Vejam que no CVV, os voluntários são treinados para escutar. É a chamada escuta ativa. A pessoa está falando, né, e o voluntário está na escuta. Veja que escutar é mais do que ouvir. Ouvir, a gente diz, entra por um ouvido, sai pelo outro, mas a escuta não. A escuta você participa ativamente. Você demonstra para o outro que está ouvindo, que está interessado naquilo que a pessoa está falando. Em muitas situações, continua o André Trigueiro, em muitas situações, simplesmente ouvir o desabafo de uma pessoa aflita produz um resultado melhor do que interromper este momento para doutrinar quem está sofrendo. Eis a questão. Nós não somos treinados para escutar sem fazer julgamentos, sem fazer avaliação. Porque muitas vezes começamos a escutar ou começamos a ouvir e, principalmente o jovem começa a falar, nós, pais, achamos que somos donos da verdade, que temos experiência e fazemos imediatamente o julgamento, sem deixar que o filho conclua, ou sem avançar um pouquinho mais, dar razões que ela, ou seja, o filho, a filha, está passando por aquele momento. Reconheçamos o momento certo de agir e com muito amor e respeito sejamos nós o instrumento que eventualmente a espiritualidade maior utiliza para desanuviar uma crise, interromper o pensamento suicida, resgatar aos poucos a lucidez e a coragem de viver. Então, é importante também nós ficarmos atentos ao que ele chama de autocuidado. Porque nós não estamos imunes a passarmos por problemas, por crises existenciais, por dificuldades. E aí, às vezes, nós ficamos imaginando que não podemos manifestar essa angústia, esse sofrimento, essa dificuldade na que está a nossa intimidade. O autocuidado diz justamente isso, eu me avaliar e perceber que eu também preciso de ajuda. E eu devo buscar ajuda. Existem diversas formas de ser ajudado, inclusive terapias. Então, nós devemos ficar atentos aos nossos sentimentos. Porque vejam, a depressão, não adianta nós fazermos exames físicos,
raio-x, exame de sangue, nós não vamos encontrar a raiz do problema. Então, ele é algo que está na subjetividade, na intimidade de cada um de nós. E a benfeitora espiritual Joana de Ângelo, pela psicografia de Valdo Franco, diz exatamente o seguinte, aspas, fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismo de alienação que postergam a realidade, somando sempre o coma a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e de enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico de propiciar a paz. O livro Plenitude. Então, não adianta a gente tentar escamotear esse sentimento emocional que às vezes está em desalinho. Às vezes nós estamos passando por um momento, uma crise de intimidade, que é só nós mesmos que podemos avaliar, juntamente com o nosso terapeuta, né, se for o caso. Como os espíritas, agora nós aqui para a nossa realidade, né, da casa espírita, como os espíritas lidam com o suicídio? Provavelmente, dentre todas as doutrinas espiritualistas, a doutrina espírita é aquela que apresenta o maior manancial, o maior recurso para nós conhecermos a realidade do mundo espiritual. Então nós vamos ver justamente, por isso que eu denominei o título do nosso estudo de o Espiritismo e as terapêuticas contra o suicídio. Porque o Espiritismo vai nos dar elementos fortes e suficientes para nós nos conscientizarmos verdadeiramente do valor que a vida física deve ter. Devemos olhar o nosso corpo como esse instrumento, como essa oportunidade real que foi nos dada para encarnarmos na Terra e utilizarmos esse corpo físico como um mecanismo de trabalho, de melhoria, de crescimento. Não devemos, portanto, menosprezarmos este investimento que o mundo espiritual fez em cada um de nós, concedendo a oportunidade de nascermos, de encarnarmos e recebermos a possibilidade de avançarmos na escala evolutiva. A doutrina espírita nos oferece, portanto, vasto repertório de ensinamentos sobre o sentido da vida. Com isso, diante de todo esse conhecimento adquirido, afirmamos que a Terra desempenha o papel de, primeiro, hospital, para curar as nossas chagas espirituais, as nossas doenças, nossos vícios. Segundo, de escola, para adquirirmos os conhecimentos das leis da vida. E também de oficina, que é a possibilidade de trabalharmos para nos melhorarmos e também para sermos úteis ao nosso próximo. Por tais aspectos, o suicídio, por abreviar a existência e fugir desses compromissos assumidos, é condenável sob todos os aspectos e pretextos. Nós vemos, né, nas diversas obras da doutrina espírita que trata do assunto, e eu posso citar alguns
como o livro talvez de maior impacto sobre o assunto, que é Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, que narra a história de Mário Sobral, que suicidou e aí tem toda a sua trajetória, primeiro no momento que ele é resgatado, que é levado ao Vale dos Suicidas, e depois a sua trajetória de recuperação e a reencarnação posterior. Então é um livro muito fantástico, né? Aí poderia surgir a pergunta, mas todos aqueles que se optam pelo suicídio vão para o chamado Vale do Suicida? Porque nós imaginamos que o Vale do Suicida seja um local de degredo, de sofrimento, de castigo. De fato, aqueles que são conduzidos para o chamado Vale dos Suicidas, de fato passa por momentos de muito sofrimento, muita dificuldade, porque é um choque natural, né, ao se perceber vivo no mundo espiritual, depois de tentar, através do suicídio, matar o problema que afligia. E ele se descobre vivo e agora com mais problemas do que aquele que o levou a tomar essa atitude drástica. O Vale dos Suicidas, na verdade, é um local protegido de tratamento coletivo daqueles que optaram pelo suicídio. Veja que é um local em que os servos de Maria de Nazaré, designada por Jesus para cuidar daqueles que optam pelo suicídio. Então, a grande maioria dos nossos irmãos que optam pelo suicídio são levados para um chamado Vale dos Suicidas, onde eles começam a ser tratados, ainda que de forma coletiva. Depois da melhoria coletiva, eles são tratados na colônia espiritual de forma individualizada. Então, primeiro recebe o tratamento coletivo, depois individualizado. Mas nem todos são conduzidos para o Vale dos Suicidas por razões de cada um, particular de cada um, que às vezes nem conseguem ser levados para o Vale dos Suicidas, ficam perambulando, ficam jungidos ao corpo. Então, tem diversas situações que os Espíritos nos trazem sobre esses aspectos. Mas, de qualquer forma, nenhum desses nossos irmãos estão abandonados, nenhum. Mesmo aquele que está jungido ao corpo físico lá no túmulo, ele também está recebendo, ainda que ele não perceba, mas ele está sendo cuidado. E uma hora, a qualquer momento, ele vai ser resgatado e vai ser conduzido a um local adequado para o refazimento e início do processo de reencarnação. Por que as pessoas cometem suicídio? Diversas razões, né? Nós sabemos que diversas razões levam as pessoas ao ato extremo. Mas todas indicam desconhecimento de como funciona a justiça divina e a misericórdia de Deus. Ainda que possa o materialismo, ainda que problemas de depressão que afetam emocionalmente, obsessão e diversas outras razões, perdas de entes queridos, e inúmeras situações, aquele que tomou essa atitude não avaliou adequadamente, ou não teve condições, possivelmente, de avaliar adequadamente o mecanismo e a essência da vida, a razão de estarmos aqui
Por isso que aqueles que praticam alguma religião, não estou dizendo espiritismo somente, estou dizendo aquele que tem a fé em alguma religião e é ativo nesta religião, a probabilidade de suicídio é muito menor de tomar essa atitude, porque normalmente tem mais resignação perante as dificuldades, tendo fé em Deus, acreditando que não está abandonado. Mas Kardec fez a pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 943, ele perguntou: de onde vem o desgosto pela vida que apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? De onde vem o desgosto pela vida? E os benfeitores espirituais responderam: efeito da ociosidade, falta de fé e muitas vezes da saciedade. A ociosidade, o que seria essa ociosidade, né? A pessoa que não vê objetivos na vida, que não se sente estimulada a buscar qualquer ocupação útil. Então, a ociosidade, e eu lembro da minha mãe, ainda quando eu era bem jovem, né? Ela dizia, e eu acho que acredito que até hoje, minha mãe, que vai completar 90 anos agora, ela ainda diz que, e a dona Miraí também nos diz, né? Que cabeça vazia, oficina do diabo, né? Daí a Simone também ouviu essa frase. Então veja só, quando eu não tenho nenhum sentido para a minha vida, nenhuma razão para a minha existência, eu fico completamente à mercê das influências e, como eu não tenho uma razão maior, facilmente sou, né, influenciado. E até tem um livro muito interessante chamado Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl, que ele era um psiquiatra no campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, e ele narra justamente essa necessidade desse sentido da vida. Diz ele que lá no campo de concentração, ele percebeu que aqueles companheiros que tinham um objetivo, que pretendiam sair daquela situação porque tinham uma razão maior, era família, era algo lá fora do campo de concentração, eram mais fortes, resistentes e dificilmente tentavam o suicídio. Já aqueles que achavam que não tinha mais nenhuma razão para viver, eram aqueles que facilmente eram mortos, aqueles que se suicidavam, se atiravam na cerca elétrica. Então ele coloca justamente essa necessidade de termos um objetivo, uma razão para viver. Uma razão para viver. E aí vem aquela pergunta, né? O que acontece com o espírito suicida? O espírito Emmanuel, no livro Recados do Além, ele traz uma pequenina história, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz assim: quando o suicida acordou no mais além, trazendo a chaga em sangue que abrira em si mesmo, gritou espantado aos céus: meu Deus, onde a morte em que entrei? Uma voz, porém, lhe respondeu aos ouvidos da consciência profunda: meu filho,
Sairás da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida jamais. Nós temos uma vida. Fomos criados por Deus e esta vida jamais perderemos. Nós temos sucessivas existências reencarnatórias, mas o espírito é um só. A vida é uma só. Nós trazemos a bagagem do passado e a conduzimos para o futuro, somando a de hoje à existência atual. O que eu sou hoje? Eu sou a somatória de tudo que eu fiz em existências anteriores. O que eu serei amanhã? O de ontem, o de hoje, resulta no amanhã. Então, essa pequena história relata exatamente a surpresa ou o desapontamento que o espírito, ao se dar conta de que está vivo no mundo espiritual, se vê nessa decepção, porque ele queria se livrar de um problema e se vê vivo, né? Justamente como diz a questão 957 do Livro dos Espíritos. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? As consequências do suicídio são muito diversas, mas não há apenas fixadas. E em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Ou seja, cada caso é um caso, né? O fato de ter suicidado não tem o mesmo resultado para todos. Então tem agravantes, tem atenuantes. O livro Céu e Inferno tem diversos relatos de espíritos suicidas que Kardec entrevista, e cada um conta uma história que gera justamente um efeito, né? Há, porém, uma consequência à qual o suicídio não pode escapar: o desapontamento. Ou seja, a decepção. Justamente como a historinha, né, que nós acabamos de ver, né? Um outro aspecto interessante, que há necessidade de ficarmos atentos, é que o suicida produz em torno, entre os seus familiares, os seus amigos, uma série de repercussões. De volta de 5 a 10 pessoas são atingidas por aquele ato extremo daquele que se suicidou. Esses são chamados de sobreviventes. E há um efeito muito danoso que muitas vezes desencadeia até em novos suicídios. Então há necessidade de se ficar atento a essa repercussão junto àqueles familiares, amigos. Nos atendimentos muitos relatam essa repercussão. Dizem: meu melhor amigo se suicidou, agora para mim, vou fazer a mesma coisa para encontrá-lo. Ou familiar, principalmente quando é pai, quando é alguém que exerce uma certa influência sobre outros, isso tem uma repercussão muito perigosa, né? Que gera esse desequilíbrio emocional. A imortalidade que a doutrina espírita nos traz, a imortalidade mostrando que o nosso corpo físico é o instrumento do espírito que sobrevive à morte.
Essa imortalidade, quando bem compreendida, é um instrumento valioso para a proteção, o consolo daqueles que pensam eventualmente no suicídio. Veja quem tem como dever de casa hoje, vou deixar até o dever de casa, capítulo 5, itens 14 e seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos bem-aventurados os aflitos. Quando nós estudamos esse capítulo, nós compreendemos as razões das aflições e dos sofrimentos, as razões das dores e das dificuldades que nós passamos durante a encarnação. Então é um capítulo valioso. E no item 14 seguinte, nós vamos ver sobre os transtornos emocionais e sobre o suicídio. E esse impacto que nos traz, ele começa no item 14 e diz assim: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então veja, ele começa falando da calma, a resignação, ou seja, tem situações em que eu não tenho como alterar. A resignação é essa aceitação de que em certas circunstâncias eu não tenho como modificá-la. Então eu me resigno a ela. A calma e a resignação, auridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro. Ou seja, eu acreditar que Deus está no comando. E se eu estou passando por um momento de dificuldade, é uma necessidade que eu tenho de passar. Claro que eu vou fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance para melhorar a minha condição. Mas eu tenho que ter essa esperança, essa fé. Por que essa visão da imortalidade traz essa calma e resignação? Primeiro porque, tendo a compreensão exata dessa imortalidade, a criatura redimensiona a experiência. A criatura é como se ela estivesse subindo alguns degraus e começasse a olhar o problema, a dificuldade, aquele momento adverso de um plano mais elevado. E eu, olhando de cima, eu consigo redimensionar com mais nitidez soluções ou motivação para esperar, para ter calma. Quando nós estamos com uma dificuldade, o casal, por exemplo, está, se nenhum dos dois subir um pouquinho, certamente não vai resolver o problema, o conflito. Mas se um deles subir um pouquinho e olhar de cima, a solução aparece. Aí vai dizer, eu não tinha olhado sobre esse aspecto, eu não tinha visto sobre este ângulo. Então, a imortalidade que a doutrina espírita nos traz, já nos propicia essa possibilidade de termos essa paciência, essa calma,
essa resignação quando, de repente, nós estamos enfrentando uma situação conflituosa e de dificuldade. E Kardec continua ainda nesse mesmo tópico. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz com que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não for assim, a conturbariam. No item seguinte, no 15, ele diz: ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para o seu sofrimento. A nossa existência física é um átimo, ele chama de um dia. Aí ele coloca justamente o que é o sofrimento de um dia se nós olharmos a eternidade que aguarda o espírito. No item 16, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Vejam, a falta de fé, falta de fé, o aspecto do materialismo, quando eu acredito que a vida começou no berço e termina no túmulo. Se eu estou sofrendo, eu digo, para que ficar sofrendo? Vou antecipar logo, acabar com esse sofrimento, porque tudo acaba no túmulo. Mas quando eu tenho a visão da imortalidade, que nós somos seres imortais, o espírito imortal, eu começo a raciocinar nas consequências de minhas ações. Eu começo a imaginar que o meu futuro há algo diferente me aguardando. E se eu contrariar justamente a lei de Deus da proteção à vida, não será dos melhores esse futuro. Então, o materialismo, diz os Espíritos na questão 799, que o materialismo é a chaga da humanidade. Porque o materialismo é justamente aquele que, segundo Kardec, é o inimigo do Espiritismo. As outras religiões, as outras crenças, aqueles que não acreditam no Espiritismo, não é a razão para nenhum embate. Mas o materialismo, sim. O materialismo, sim. Porque o materialismo leva ao egoísmo, leva à inveja, ao orgulho, à vaidade. Ou seja, todos os vícios têm a raiz justamente ali. Aqueles que imaginam a vida como sendo apenas a vida física, dos prazeres e nada mais. E por fim, no item 17, que é fundamental, o Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo.
apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Veja só, quanto de nós hoje mesmo nos dirigimos à sessão mediúnica? Quanto de nós ouvimos os espíritos manifestarem, mostrando que eu estou vivo. Eu estou aqui com as minhas condições, as minhas condições que eu levei para o mundo espiritual. Muitos dizem, não façam isso que eu fiz, para não se arrepender depois. Então, a imortalidade trazida pelo Espiritismo é exatamente essa concreta que nós vemos diante dos nossos olhos, que nós ouvimos essas manifestações em diversas situações, seja nos livros, seja nas sessões mediúnicas, seja nos sonhos, porque o sonho, quando nós encontramos, né, Andréia? Quando nós encontramos nossos entes queridos, muitas vezes no mundo espiritual, muitas vezes estamos trabalhando, às vezes, no mundo espiritual, junto, ajudando ou sendo ajudado, nós estamos mostrando, ou sendo mostrados, a realidade do Espírito. Mas o fato de eu saber da imortalidade não é decisivo. Porque muitos sabem. As religiões falam da imortalidade no sentido de que a alma continua. O fato de eu dizer que a alma vai para um lugar, ou a alma vai para o outro, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a alma está sobrevivendo, que a alma está viva. E o fato de eu ser espírita e saber de tudo isso, também por si só não é fundamental ou decisivo. No livro chamado Instruções Psicofônicas, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem o relato de um espírita médium, trabalhador de Belo Horizonte, no capítulo 23, que ele denominou de companheiro em luta. Ele vem numa sessão mediúnica com Chico Xavier e relata o seu drama por ser um trabalhador espírita, médium, com conhecimento vasto da doutrina espírita e ter optado pelo suicídio. Então ele vem e diz assim, entre aspas, não basta ter conhecimento dessa realidade, ou seja, da imortalidade. Mais do que isso, é preciso aprofundar em nossa vida, criar raízes mais profundas para além das teorias, para que a imortalidade se faça viva em nós, para que nos momentos mais difíceis, nas provações acerbas, a gente tenha recursos espirituais para ultrapassar esses momentos e experiências, sem pensar ou escolher o caminho do suicídio. Nós temos, diversos hoje mecanismos de auxílio, inclusive situações de atendimento público nos CAPs, nas CAPs, que faz o atendimento,
serviço de saúde, unidade básica. Nós temos o CVV, né? CVV, o telefone 188, ou www.cvv.org.br, pelo chat. Nós temos as emergências, né? O SAMU 192, ou seja, e as próprias casas religiosas, que podem servir no primeiro atendimento. Nós temos aqui no centro, por exemplo, o chamado atendimento fraterno, que é uma conversa particular feita com um médium, né, um atendente nosso aqui da casa, que vai ouvir e vai verificar as situações que podem ser resolvidas, que podem ser algum tratamento espiritual, algum encaminhamento a algum tratamento profissional, enfim, justamente para o primeiro atendimento, ou seja, aquela primeira pessoa a ouvir, de repente, uma situação, né, E para a gente concluir, eu trago uma mensagem, já passando da hora, né, que é do espírito Joana de Ângeles. Ela denominou de suicídio nunca. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz assim: quando irrompam na tua vida quaisquer dores acerbas, arma-te de coragem para as superar. Passam todas as aflições e raia sempre novo dia de esperança para quem confia. Nunca agasalhes a torpe ideia do suicídio, que não soluciona os problemas. Ideia vitalizada, faz-se ação imediata. Pensando na autodestruição e falando sobre ela, as formas, pensamentos se condensam na mente, terminando por transformar-se em ocorrência real no momento infeliz. Além da mentalização negativa, os espíritos ociosos e perversos que enxameiam na erraticidade inferior, atraídos pelas ondas mentais pessimistas, passam a contribuir para o tentame da desventura, através da inspiração em mecanismos vigorosos de obsessão a que o invigilante se submete. A grande decepção do suicida é constatar o prosseguimento da vida e do problema de que se procurou evadir, com o agravame das dores morais advindas. Porque não há morte, a vida continua em outras expressões vibratórias, nos moldes plasmados pela conduta de cada um. O que hoje te aflige, amanhã, vencida a situação, será o teu título de enobrecimento. A dificuldade de agora se transforma em experiência para mais tarde. Não raro, a atitude lamentável do suicídio ocorre quando a questão já se estava resolvendo. Com um pouco mais de paciência, toda a alegria estará ao alcance. E, através do desespero, da rebeldia, surgem os anos sucessivos de infortúnio e demência. Seja qual for a provação em que te vejas situados, abre-te a Jesus e a Ele entrega-te em confiança. Ele é o caminho. Avança, mesmo destroçado. Ele é a verdade. Nutre-te com a sua sabedoria. Ele é a vida. Aguarda um pouco na fé e te adentrarás na sua plenitude. Matar ou matar-se, nunca. Joana de Ângeles, livro Momento de Renovação, de Divaldo Pereira Franco. Vamos orar,
com o nosso pensamento, pedindo a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, a benfeitora dos nossos irmãos desventurados, que num momento de dificuldade optaram por essas portas da falsa saída que é o suicídio. Jesus, Senhor, agraciados com a Tua presença, agraciados com a presença dos nossos benfeitores espirituais, aqueles que nos socorrem, nos consolam, nos inspiram e nos auxiliam na jornada terrena. Em especial, Senhor, rogamos que possas, juntamente com a Mãe Maria Santíssima, benfeitora dos nossos irmãos suicidas, que possam socorrer, que possam continuar esse trabalho grandioso no mundo espiritual, auxiliando, resgatando, enfim, dando oportunidade aos nossos irmãos que são chamados desventurados. Mas também, Senhor, que os mensageiros espirituais possam inspirar, possam trabalhar no sentido de demover as ideias daqueles que estão neste momento de fraqueza, pensando no autoextermínio. Que possam amigos encarnados e desencarnados ser esses benfeitores, o auxílio presente para evitar a concretização deste infeliz ato. Ó Senhor, gratidão por esta noite, gratidão pelo auxílio, gratidão pelas bênçãos que derramas sobre todos nós, que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Amém.